Bom dia para você, ótima manhã, tudo de bom, obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Está no ar para você o Jornal da PUG-Sind. Eu sou Miquelim Feitosa, ao meu lado professor Gilberto Correia da Silva, presidente da PUG-Sind. E hoje nós estamos aqui recebendo no estúdio da PUG-Sind, na sede da PUG, a Associação dos Professores Universitários de Gurupi, a Lucileia, que é presidente do CISENG. Bom dia, professor Gilberto Correia. Bom dia, Miquelim Feitosa, bom dia, Lucileia, e bom dia aí, amigos professores, servidores públicos municipais. Estamos aqui para mais um programa, a PUG Debates, desta vez também tendo como nossa convidada a Lucileia Nascimento, né, que é presidente do CISENG, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Gurupi, para um bate-papo, para um trabalho sobre um debate, né, sobre como é que está a nossa ação sindical, como é que está, né, o retorno que a gente está tendo das autoridades, dos gestores municipais, um tocante aos nossos direitos, sem esquecer também que os deveres nós conhecemos todos, mas os direitos às vezes não são ignorados. Não é isso? Bom dia, Lucileia. Bom dia, Gil, bom dia, Miquelim, bom dia a todos os servidores que nos ouvem nesse momento, bom dia à população em geral. Só gostaria de agradecer o convite, me senti muito honrada por vir participar dessa transmissão ao vivo na Rádio PUG-Sind, nosso parceiro, né? Fizemos aí várias atividades em conjunto, porque os interesses são basicamente os mesmos, né? A reforma da Previdência combatendo com muita força, e demonstra que a união entre as classes e dos servidores só tem a ganhar. É muito vantajoso quando a gente encontra pessoas dispostas a lutar pelo direito da coletividade, não o individualismo, mas a coletividade. É verdade, a gente precisa ter esta noção em mente, porque nós precisamos ter atividades e ter trabalhos, né, conjuntos. Este fórum das entidades classistas de Gurupi precisa acontecer, não só nos servidores públicos, mas também nos servidores do setor privado, para que a gente possa unir força nesse processo aí de crescimento e nesse processo aí de fortalecimento da categoria e das lutas, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, o capital trabalha de uma forma muito pesada, né? Ou seja, no negacionismo, no negativismo, na tentativa de suprimir, né? E até mesmo nos confundir na luta e tentar nos fazer parar. Mas nós sabemos que, se não fosse a força sindical, o trabalho das entidades, seria muito mais difícil, porque acaba sendo a última trincheira de luta, a última trincheira acaba sendo as entidades sindicais, né? Em todas as áreas, e com isso a gente acaba perdendo às vezes até o estímulo por conta das pressões, mas nós temos que nos manter focados, unidos e no propósito. Realmente, quando for coletivo, a gente está sempre trabalhando em prol desse trabalho. Mas, Lucileia, eu quero aqui aproveitar, enquanto o Miquelim aí vai fazendo a parte técnica e ver se está tudo certo, Miquelim, né, se está saindo o áudio, beleza, né? A gente quer saber como é que você falou agora há pouco da questão da Previdência, né? Vamos só relembrar aqui para os nossos ouvintes que foi realmente um trabalho árduo, né, que nós fizemos nesse primeiro semestre, também com a ASUNEG sendo parceira nessa ação conjunta, e que resultou aí no projeto que está na Câmara, mas que agora, por conta de uma alteração, né, na lei que exigia que fosse dia 31 de julho, foi esticada até setembro. Isso explica para nós aí, você que também é advogada, né, e presidente do CISENG, Sindicato dos Servidores Municipais de Gurupi. Isso, Gil. A reforma da Previdência, ela foi para a Câmara esse ano, né? E a gente tentou fazer a discussão com os servidores, mas o tempo era muito curto, né? Não tivemos como fazer esse debate. Mas com a prorrogação da data para setembro, o projeto se encontra nesse momento parado na Câmara, né? Para que retorne a discussão. Eu entendo que é salutar que a gente retorne a esse tema para fazer essa discussão ampla com os próprios interessados. Quem são? Os servidores públicos municipais de Gurupi. Nós não podemos ter um projeto de lei na qual vai atingir servidores
e esses servidores não participam do processo da discussão desse projeto, né? Então, assim, eu vejo uma falha da administração quando se trata de projetos que vai atingir os servidores, que não faça essa discussão, que não promova um debate. Nós estamos debatendo um projeto agora na Câmara, mas e antes? Como a gente poderia ter debatido não só com a entidade de classe, mas com os servidores, porque também com a entidade de classe não foi debatido, né? Vamos registrar, e é sempre bom registrar, que esse projeto que foi encaminhado para a Câmara, o primeiro, ele não foi debatido. O segundo, que retirou muita coisa do primeiro, né? Porque o primeiro era um desastre, era uma catástrofe para todos os servidores públicos municipais, seja da UNIG, seja da Câmara, seja da administração direta, né, que é a prefeitura e todos os servidores que trabalham em suas secretarias. Esse segundo projeto, que está tratando somente das alíquotas, ele retirou muita coisa que prejudicava o direito do servidor na sua aposentadoria. Entretanto, mesmo assim, requer discussão também da parte dessas alíquotas, na qual o servidor vai ter um incremento aí de 3% e o poder público não vai ter 0,1%, né? Porque a mesma alíquota de 2019 será a mesma aplicada em 2020. Então, não teve sequer um acréscimo. Então, eu acho que esse debate tem que ser feito com todos os servidores. Se os servidores vão ter que arcar com 3%, um acréscimo de 3%, o poder público também tem que arcar com alguma coisa. Já que você acompanha bem, porque você também foi conselheira, né, do Grupo IPREV durante a gestão anterior, e me parece, confirma aqui para nós e também para os nossos ouvintes, por exemplo, que a alíquota que hoje está sendo praticada, que está sendo proposta para aprovação, é a mesma dos anos anteriores, com o acréscimo de 0,35%, não é isso? Assim, a alíquota prevista para 2020 é a mesma do ano de 2019, né? E aí, se a gente for falar todos os anos anteriores, 2018, 2017, aí nós temos que ir lá para 2014, na qual a alíquota patronal, vamos falar só da parte do município, né? A alíquota do município naquela época, em 2014, era 14,36%. E passado todo esse período, quase 6 anos, a alíquota hoje, que será praticada, né, segundo o projeto, é 14,91%. Então, em todos esses anos, aí você verifica-se que não teve sequer uma alteração expressiva de alíquotas. Se em 2014 era 14,36% e hoje, em 2020, é 14,91%, não subiu 1%. Então, assim, a gente tem que debater essa questão da Previdência, que é séria, né? E aí eu faço uma ressalva, porque eu também não posso ser aqui só combater, mas eu tenho que passar uma informação correta, que o Instituto, ele melhorou, né? Porque a finalidade do Instituto é melhorar mesmo, porque se for para quebrar, não adianta ficar com ele, né? É verdade. Então, assim, teve um ganho no Grupo IPREV, de questão de responsabilidade, questão financeira também, mas temos que ter muito mais, né? Isso é um dever, né? Então, assim, esse debate eu queria colocar aqui, queria que todos os servidores públicos também começassem a debater isso nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. É o nosso futuro. O nosso futuro é a nossa aposentadoria. E o Grupo IPREV é nosso. É de todos os servidores públicos municipais. Então, os políticos vão entrar e vão sair. Não vão ficar e não vão se aposentar no Grupo IPREV. Nós, servidores, que temos que cuidar dele. Tá certo. Mas também, Lucilé, a gente tem que fazer uma ressalva aqui, uma ressalva importante, porque do jeito que estava estava realmente impraticável, ia ser um dano atroz, ou seja, nós teríamos a nossa aposentadoria totalmente ameaçada. E nós fizemos, né? E aí nós temos que
que enalteceu o trabalho que nós fizemos de reuniões com praticamente todos os vereadores. Foram 10 vereadores, nós conseguimos reunir individualmente e presencial, não foi remotamente, nem por telefone não, expondo e tal. No segundo momento, nós falamos com o prefeito. E depois, no terceiro momento, falamos de novo com o prefeito, né? Ou seja, a gente sabe, também não podemos nos iludir, que nós tivemos uma vitória substancial nesse processo. Mas foi uma vitória substancial porque o momento é atípico, também porque estamos no momento eleitoral. A gente sabe que foi isso, né? Porque a gente sabe que fatalmente, mais hora, menos hora, a boiada vai passar, né, e o rolo compressor vai chegar aí. Então, só para deixar claro aí às pessoas que estão nos ouvindo, aos servidores públicos, aos professores, professoras da UNIRG, servidores da UNIRG, servidores da administração direta, da qual são responsabilidade do CISENG do ponto de vista sindical, nós temos que até novembro de 2021 aprovar, né, essa alteração. E essa alteração, aí sim, vai estar nesse processo todo acontecendo aí estas mudanças, né, que não serão, que serão impactantes na vida do servidor grupiense. Agora, a proposta, até que depois coube uma ampla análise, né, estudo do professor Adilar, que atendendo às nossas solicitações, né, a sugestão é que nós tenhamos tempo a partir de agora, né, para que a gente possa, no primeiro, especialmente, talvez esse ano, mas principalmente no primeiro semestre de 2021, elaborar simulações alternativas, né, propostas de simulações que possam impactar o menos possível o servidor ou o servidor grupiense. Então, nesse processo que nós estamos contando com isso, né? Ou seja, nós obtivemos uma vitória importante ao ser retirada da proposta original o Ctrl+C, Ctrl+V, né, que era da reforma da Previdência Geral aprovada pela emenda 103 em novembro do ano passado. Agora, é bom ressaltar, Lucila, e você também tem esta convicção também e esta certeza de que eles querem copiar uma coisa da lei federal, sendo que nós somos um regime próprio. Então nós podemos fazer as nossas próprias leis, lógico, entrando naquele esqueleto básico do que precisa vir para cá. Mas tem coisa que só vem para cá se nós decidimos aqui, se for realmente aprovada uma lei assim, não precisa copiar igualzinho que está na lei da reforma geral da Previdência, não é isso? Isso mesmo, era o que a gente sempre vinha combatendo, né? Que eles estavam apenas copiando, né, a emenda constitucional 103 e não estavam realmente fazendo o papel que cabe aos municípios, que é quem tem o RPPS próprio, né, que faça suas próprias leis, de acordo com a sua situação. Mas não, simplesmente pegam regras e normas da União e querem impor no regime próprio de previdência. E isso não é ideal que se faça. O ideal é que quem tem um regime próprio, que faça um levantamento da sua situação e faça a legislação de acordo com o que está, com que possui de necessidade dentro do Instituto, né? Uhum. Às vezes não se quer ter muito trabalho, que às vezes é mais fácil copiar e colar, né? Mas isso a gente não pode admitir. Tem que se fazer um levantamento, tem que fazer um estudo, tem que fazer a viabilidade de algumas situações. A questão das aposentadorias especiais, né? Que muitos servidores têm direito delas, mas no município de Gurupi não tem a norma. É uma bandeira do sindicato que essas aposentadorias especiais ingressem na reforma da Previdência. Como ficou basicamente acordado com o prefeito municipal, de que vai se fazer uma comissão para fazer essa discussão da reforma, que deverá ser votada até novembro de 2021, então acredito que agora a gente vai ter um tempo para debater junto com os servidores e também fazer esse levantamento dentro do nosso Instituto de Previdência, né? Temos ali que abrir, né, as contas, temos que abrir os problemas para tentar sanar. E como o Grupo IPREV é nosso, nós temos esse direito, nós queremos o melhor para eles, porque é a nossa aposentadoria futura. E Gil, quando eu vinha para cá, para o programa, ontem que você
passou a arte e eu comecei a divulgar a nossa entrevista de hoje, eu perguntei aos servidores, né, quais são os assuntos que eles gostariam que a gente debatesse aqui hoje, né, que eles quisessem que fosse abordado. E aí eles me passaram, fala da insalubridade dos servidores, né, fala do plano de carreira, fala da testagem dos servidores da saúde que não estão conseguindo fazer, né, da Covid, o quinquênio que foi retirado, o desconto do IPASGU no 13º. Então, assim, problemas são muitos, temos muitos problemas. E com essa pandemia, teve uma outra vertente de crescimento de problemas, né? Como a servidora falou, os servidores da saúde não estão conseguindo fazer a testagem, né? A questão da insalubridade. Tem uma insalubridade Covid, uns estão recebendo, outros não estão recebendo. Tem a questão da gratificação que o sindicato também pleiteou junto ao Poder Executivo, solicitando quem está recebendo insalubridade, quem não, para poder a gente ter um parâmetro e saber quem tem direito e não está recebendo. Aproveitando já o ensejo, inclusive nós aproveitamos, porque fizemos uma reunião com o presidente da Fundação, né, agora na quarta-feira, pela manhã, e aí nós aproveitamos aquela sentença dada pelo Dr. Nassib a respeito da obrigatoriedade de fornecimento de equipamentos, e como fizemos também um ofício, encaminhamos porque entendemos, nossa assessoria jurídica entendeu que a lei vale para todos os servidores públicos de Gurupi, né? Independente da autarquia ou NERG, mas de todos os servidores. Então nós encaminhamos aí, ele explicou e falou na reunião que todos os professores e servidores que estão na linha de frente, eles estão recebendo, né? Recebendo os equipamentos. Então agora eu vou mandar um ofício hoje ainda para a reitoria, para que a gente possa cobrar, né, saber quais são os equipamentos que foram comprados, né, quais foram solicitados, porque entende o seguinte, para a reitoria aprovar e mandar para a fundação adquirir, precisa passar pelas coordenações, quem aprova, né? E a gente sabe que ele disse o que foi pedido foi comprado. Agora tem coisas que hoje equipamento está difícil até de achar, é verdade, né? A gente entende isso, mas a gente quer saber se realmente foi comprado, né? Não é desconfiança, é apenas uma cobrança que nós temos que fazer, porque nós somos exigidos pelos nossos sindicalizados, né? Pelos nossos filiados, para que possamos atendê-los dessa forma, nessa cobrança, entendeu? Então eu penso que a gente pode então trabalhar nesse sentido aí, né, e buscar aí mais informação. Então é isso que eu queria saber. Você entrou com aquela ação que abrangeu, por analogia, a todos os servidores públicos, porque não estava sendo fornecido para os servidores, especialmente da área mais de risco, o pessoal que fica, os garis, o pessoal que fica mais direto à linha de frente do Covid? Com a pandemia, veio vários problemas para dentro do sindicato, porque os servidores ficaram vulneráveis com a pandemia diante da ineficiência ou até mesmo da situação do município de não ter condições no início, né, de dar uma proteção maior para os servidores. E o sindicato também não pode ficar à mercê, né, do Poder Executivo com as suas deficiências, né, falta de agilidade, de eficiência, né. Então, assim, aí como teve muitos servidores, e aí a categoria da infra, né, do pessoal que faz a limpeza da cidade, que faz a coleta de lixo, esse pessoal era o que no início estava sendo mais atingido com essa pandemia, né, porque não tinham os equipamentos de segurança adequados. Lá em março de 2020, não tinha máscara suficiente para todos, não tinha luva, não tinha álcool em gel, tinha aglomeração nas filas para poder assinar o ponto, que o ponto ainda é assinado a caneta, né? Então, o controle da frequência causava aglomerações de pessoas e também não tinha condições, uma estrutura ali organizada para prevenir os trabalhadores contra a Covid. E, nessa época, o sindicato falou, vamos fazer alguma coisa, temos que fazer uma ação, porque a gente já oficiou o prefeito, já oficiou a secretária de administração, já oficiou o secretário de infraestrutura para tomar medidas protetivas em face de seus servidores, para proteger mesmo. E como a gente estava vendo que não tinha uma ação
eficaz de proteção, quanto à segurança desses servidores, o sindicato ingressou com ação judicial, informou ao juízo que os servidores têm direito à proteção à sua saúde, não pode simplesmente trabalhar colocando a sua vida em risco. E aí adveio a sentença favorável e obrigando o Poder Executivo a fornecer o equipamento de proteção individual para todos os servidores públicos. Você já tem resposta já nos setores se realmente está chegando? Sim, o meu feedback... Na verdade, alguns são máscaras, mas outros também têm que ter protetor facial, alguns têm que ter, na área da saúde tem que ter completo, luva, avental, essas coisas todas necessárias. Né? Sim, o nosso feedback é mais com os servidores do que com a administração, porque as respostas da administração é sempre a mesma. Estamos disponibilizando, todo mundo está com equipamento, tá aqui, todo mundo não está faltando nada. Então, as informações sempre é que está tudo ótimo. Então, o meu feedback é com os servidores. E aí, servidor? Me passa aqui, pode ser no privado, passa aqui para o sindicato. Como é que está a situação na sua secretaria? Está boa? Está faltando o quê? Então, já oficiamos, agora por último, a gente oficiou o secretário da Educação, né? Porque cada secretaria tem a sua particularidade. Na saúde também tem um grande problema. Nas recepções das UBS, não tem o vidro de proteção. O servidor ele fica exposto ali no atendimento. E as UBS têm que ter um vidro de proteção. Nem na Policlínica, que é um prédio assim já mais antigo, não tem. Né? E nem os novos que estão construindo, às vezes não tem nem recepção, colocam a mesa. Então, assim, uma falta de planejamento na própria estrutura. E na educação, também estamos iniciando uma fase de reclamação, porque eles estão retornando, né? Já retornaram, porque aí tem as atividades impressas que tem que ser entregue aos pais dos alunos, tem as atividades remotas, né? Então, quando você começa a ter circulação no ambiente da rede de ensino municipal, e ali entra e sai de pessoas que estão no seu cotidiano, vai no banco, vai na casa lotérica, vai no supermercado, ali também você está colocando os servidores, de certa forma, em risco, se você não conceder para todos o equipamento de proteção e de segurança. E aguardamos a resposta do secretário da Educação, esse ofício eu fiz essa semana. Também temos problemas na saúde, como eu já disse, na parte do equipamento de proteção individual, que eu espero que nessa parte aí da recepção ali se coloque realmente um vidro de proteção, sem falar agora nas filas, né, que está acumulando nas UPAs, os servidores da UPA, com toda razão, se sentem inseguros, porque ali já é um ambiente, né, que ninguém quer ir mais por causa do vírus. E quem necessita, que é obrigado a ir, se encontra ali uma fila e por horas ficam ali esperando. Então, conversando semana passada com o secretário de Saúde, né, e ali discutindo os problemas dos servidores da saúde, foi ventilada a hipótese de colocar algumas UBS também para fazer o atendimento específico da Covid. Não todas, porque não pode, né? Porque você tem que ser específico nessa área. Mas para poder desafogar a UPA, você tem que colocar uma unidade ali do outro lado, né, na região norte, na região sul, e aí pegar umas 4 para poder a população também dispersar um pouquinho da UPA, se for o caso só para fazer testes, né, da Covid. Então, assim, a pandemia trouxe muitos problemas para os sindicatos resolver. E estamos para isso, para resolver. Mas aproveitando esse ensejo aí, é justamente sobre isso. Se antes, sem a pandemia, né, já era difícil o trabalho, então você entende que ficou mais difícil agora, porque você não tem o contato direto, especialmente com as pessoas, né, com gestores, e aí fica complicado, porque muitos se escondem até por trás da pandemia para nem nos atender? Sim, o atendimento ficou mais difícil, né? Uhum. Antes a gente tinha um atendimento com o poder público mais constante e direto. Agora não, a gente entende que de acordo com a pandemia a gente não pode estar tendo esses contatos, a gente resolve muito através de telefone, mas a minha grande surpresa com a pandemia e os problemas que os servidores estão tendo e o respaldo do sindicato é que teve
uma superação na questão das filiações do sindicato. Um mês de julho, a gente não espera muito que o sindicato possa ter filiações, né? E nesse mês de julho, em plena pandemia, nós tivemos mais de 30 filiações no mês de julho. É porque nós fizemos várias ações no mês de julho, né? Até só para lembrar que nesse mês de julho teve as convocações extraordinárias da Câmara de Vereadores, né? Que embora estivesse fechada até o dia 3 de julho, porque teve um caso de Covid lá na presidência da fundação, da Câmara, mas aí eles trabalharam, né? Foram 2 ou 3 sessões durante o mês, né? Até voltar ao normal agora no início de agosto. Isso é fruto do trabalho, né? O trabalho que tem feito nas respectivas instituições, a consequência é essa, é que os servidores venham fazer parte da instituição, porque da instituição que eu digo, os sindicatos, né? Venham fazer parte para somar, para ter mais força, e os únicos representantes dos servidores somos nós mesmos, né, Gil? São os sindicatos que representam os servidores. E aquele servidor que está fora da entidade, ele está fora das lutas, ele está sozinho, ele não tem como buscar os seus direitos se não for de forma isolada. É verdade. Né? E muitas conquistas do sindicato é de forma coletiva para os seus filiados, e também ela tem aquela função social também de olhar para todos quanto estão todos necessitados do amparo do sindicato. É verdade. Mas aí vem a importância dos sindicatos nesse momento, né? Principalmente de pandemia. Quem vai proteger os servidores? Quem vai falar pelos servidores? Quem vai lutar pelos servidores? É verdade. E nós estamos acompanhando realmente que por conta de políticas, né? Políticas ou falta de políticas públicas, tanto do governo federal, estadual e até do município, né, que hoje só está empenhado em fazer o seu sucessor na eleição próxima agora, do dia 15 de novembro, a gente entende que acaba sendo assim, ações muito que politiqueiras, não ações realmente de caráter permanente, de uma política de Estado, né? Acaba sendo política de governo. Quem está no governo faz a sua política, e não a política que permaneça. E isso acaba afetando os servidores. E nós aqui somos, e aí eu quero aqui afirmar que, infelizmente, nós não estamos enquanto servidores, sendo contemplados, né, na atual gestão, porque se preocupou muito com a cidade, se preocupou muito com outras coisas, mas deixou de lado o servidor. E isso de todas as esferas, né, seja da UNERG, seja do município da administração direta, porque sempre fez coisas retirando. E você principalmente tem prova disso, né? Porque você tem o PPC do município no plano de carga e salário, que até hoje ainda continua embolado. O PCCR, né? Nunca foi garantido para os servidores. Ou seja, ele foi aprovado, mas até agora não foi implementado nem implantado, né? Isso. Nós tínhamos a 980, que também era um plano de carreira, né? E esse plano também só foi efetivado só no seu nascedouro, quando fez o enquadramento das pessoas. E ficou sem ser aplicado muito tempo. E aí, em 2015, né, a proposta era que, não, vamos aqui fazer um novo plano, né, que seja mais viável para os servidores, que seja aplicado, porque o outro não estava sendo aplicado. Então, vamos fazer um outro para ser aplicado. Enfim, teve uma comissão naquela época, na qual eu também participei, entregamos um projeto de lei do PCCR, garantindo todos os direitos, quinquênio, licença-prêmia, né? E também a gente discutiu na questão das alíquotas, das progressões, das alíquotas não, dos percentuais de progressões, tanto vertical como horizontal. E assim, parece que já é uma prática dos gestores, né? Você faz uma comissão, tem-se um projeto e aquele projeto não vale, né? O projeto da comissão não vale, porque quando foi para a Câmara, em 2015, foi com a redução dos percentuais em 50%. Nós tínhamos 2,10, aí passou o projeto para 1,5, reduziu em 50%. E aí também tiraram o quinquênio e tiraram a licença-prêmia. E hoje nós temos menos 50% do que a gente tinha direito, não temos licença-prêmia, não temos quinquênio e não temos PCCR. Então, assim, acabou com tudo mesmo. Não temos nada mais. Agora, eu estranho que o discurso da gestão, e aí me preocupa porque nós estamos em período eleitoral,
por exemplo, vocês não têm mais a salubridade também, né? O setor está tendo, talvez por conta da situação. Mas já foi retirada, foi colocada de volta, mas a gente sabe que daqui a pouco ela pode ser retirada de novo. Ou seja, ela é usada para o momento de ocasião. Nos favorece politicamente, nós vamos conceder. Não nos favorece, a gente retira. Então é por isso que eu falo, quando falta política pública de Estado, né, a gente acaba sofrendo com essas situações. E também, outra coisa, nós também vivemos isso na própria Unirg aqui, nós temos direitos, alguns constitucionais, que não estão sendo pagos, como recomposição, que é constitucional, né? Aí ficam alegando que a lei de responsabilidade fiscal, não, ela excetua quando é recomposição salarial, mas aí já nos negavam antes, ou sonegavam até, aí agora, por conta da pandemia, nós estamos sem o retroativo do ano passado, e não foi implantado até agora, esse ano de 2020, a recomposição desse ano, que era para estar valendo de janeiro para cá. Progressões, né? E outra, por exemplo, nós temos uma sentença transitada em julgado, que é adicional noturno, né? Ele falou que vai jogar para o precatório. Lembrando, adicional noturno é verba alimentar, mas ele disse que vai jogar para os precatórios, quando ele for notificado, porque foi a sentença, ela é recente. Então você percebe que tudo que não favorece o servidor, para eles é legal. Aquilo que não nos beneficia, aí eles são rápidos em implantar, rápidos em retirar direito. Então esse é um processo que precisa ser fortalecido, e o servidor precisa entender isso. Se não houver participação efetiva, porque nós temos, infelizmente na Unirg, nós temos uma situação, Lucilei, aqui, a maioria dos professores também são profissionais liberais, ou seja, então não se acham trabalhadores, só se acham formadores de trabalhadores. Gente, quem recebe contra-cheque no mês, quem compra a casa financiada, não se esqueça, é classe média, ou pobre, porque nós sabemos que há diferença, só tem rico e pobre, né? Ou seja, você tem a classe média e a classe média baixa, todos colocados na situação de pobre, e estão ainda iludidos nessa perspectiva de formador trabalhador. Então, enquanto o servidor municipal, e é especial, digo, para o servidor da Unirg, não se sentir como trabalhador que precisa fazer um trabalho coletivo também, né, de conscientização. Eu não gosto de sindicato, não gosto, mas toda vez que precisa do sindicato, ele está lá para defendê-lo. Eu não gosto de sindicato, não gosto disso, não gosto daquilo. Não precisa gostar, mas tem que entender o trabalho do sindicato que é feito em prol da categoria. Por isso que, muitas vezes, aqui a luta é constante e é permanente nesse processo de construção, né, de uma sociedade pelo menos justa e igualitária, tanto quanto possível. Essa é a proposta. E aí, já pegando a sua fala, Gil, eu vou só falar aqui a questão do sindicato, dos servidores e poder público, que é a nossa relação, né? Você percebeu que os nossos direitos, eles estão sendo judicializados? Todos os nossos direitos estão sendo judicializados porque o poder público não garante os direitos dos servidores. Porque os servidores públicos municipais de Gurupi não são valorizados. Os servidores públicos municipais de Gurupi não são prioridades na gestão. Por isso, todos os nossos direitos estão sendo judicializados, para poder fazer com que a justiça obrigue o poder público a conceder os nossos direitos. Ou seja, o que seria uma coisa natural, a gente tem que buscar aquilo que nós temos que brigar por um direito que já é direito legal, é um direito que a gente possui na lei, é um direito que a gente tem que lutar por ele e tem que judicializar, porque somente a justiça vai obrigar o poder público a conceder os nossos direitos. Então, assim, nós temos o sindicato tem ação judicial contra o IPASGU, que faz o desconto no 13º salário, é uma verba assistencial, né? Nós não temos um 13º mês para ir no médico, para ir no dentista, e esse desconto perdura há muito tempo. Judicializamos e estamos aí aguardando a sentença, que eu acho que a gente em breve vai ter resultados bons, né? O PCCR, da mesma forma, não concede os direitos dos servidores. O sindicato judicializou o PCCR para poder garantir o direito de todos os servidores. Insalubridade, novamente a mesma situação.
o sindicato judicializou para poder garantir o direito daquelas pessoas que têm o direito de receber a insalubridade, né? Então, o sindicato, nesse momento, ele está judicializando, promovendo as ações judiciais para garantir os direitos dos seus filiados que estão sendo suprimidos pelo poder público. Você Verdade. pede licença prêmia, poucos conseguem. Você pede a promoção, eles não lhe concedem. Assim, para servidor público, a casa hoje, no município de Grupi, ela está bagunçada. Porque eu afirmo que servidores fazem a mesma função. Então, vou dar um exemplo na UBS. Tem um agente de serviços gerais que faz a limpeza. Tem a outra também que faz a limpeza. Uma recebe, a outra não recebe. As duas fazem a mesma função. Qual o critério? Eu estou falando assim que está bagunçado. Então, assim, o gestor não se preocupou de arrumar a casa no corpo de pessoal, né? E aí a gente já teve vários embates, na qual teve aumento do salário do prefeito, teve aumento do salário do vice-prefeito, teve aumento de salário dos secretários e dobraram os salários de todos os cargos comissionados. E o servidor? Só a inflação. Então, eu não tenho dúvida de que nós, sindicatos e servidores, nós vamos ter que lutar muito ainda para fazer valer os nossos direitos de forma mais natural, que é se fazendo o requerimento e sendo concedido, não precisando judicializar, porque atualmente é tudo na base da ação judicial. Só uma ressalva aí, eu quero só lembrar que na verdade faz tempo que o prefeito não aumenta o salário dele. Mas também não precisa, né? Tem muita diária para viajar para cima e para baixo, então fica complicado. Para quê? Porque nós estamos com um problema aqui, que o professor está sofrendo com teto salarial. Aquele que já tem muitos anos de casa, né? Que progrediu legalmente. Não foi dado de graça na progressão, né? Como muitos alegam aí, né? Que professor da UNEG Marajá, professor doutor, que estudou para ser doutor acadêmico, é doutor. Então faz jus pela lei, né? E por justiça aquilo que ele conseguiu ao longo da carreira. Ninguém entra aqui ganhando 10, 15 mil. Ninguém entra. Você consegue isso ao longo dos anos, né? E para isso, muitas vezes, você tem que chegar perto dos 65, 70 anos para conseguir esse, né? Ou então fazer jus ao que diz a carreira nossa, que estão tentando também cortar e suprimir alguns pontos, ou seja, retirar direito. Você já percebeu? Toda vez que alguma coisa acontece, faz o quê? Retira direito do servidor. Ninguém pensa em cortar na própria carne, né? O direito tirar direito do gestor, tirar direito do secretário, tirar direito de cargos comissionados, mas só do servidor efetivo, especialmente, que sofre na pele. Sem contar que o contratado e o comissionado fica à mercê das políticas de interesses dos grupos ou grupelhos que se amoldam, né? Junto da gestão e da administração, que é temporária. Mas de qualquer forma, então, nesse processo a gente precisa entender que essa luta é constante, não dá para ser ingênuo, né, achar que tudo está certo, tudo isso. Nós precisamos estar vigilantes e atentos o tempo todo. Mas só para fechar a questão lá do Grupo Prévio, Lucileia, para que talvez tenha ficado aí um pontinho sem nó lá na conversa inicial, lembrando que está na Câmara, né? Como então nós temos prazo agora até setembro, ou seja, nós conseguimos pela luta conjunta, tirar o grosso de que ia nos prejudicar. Embora saibamos que vamos ter que debater e nos aprofundarmos nessa questão. Mas ficou então só a questão da alíquota, que é o que está pegando, mas aí os vereadores lá fizeram emendas, né? Os vereadores fizeram outras propostas lá, inclusive até de uma possibilidade de fazer a alíquota progressiva, né? Que vai ser discutida ou não lá na frente, mas pelo que eu ouvi, pelo que eu entendi, só vai entrar na pauta isso só em setembro mesmo, ou seja, quase no final do prazo, que os vereadores não querem se desgastar muito também com isso, porque estão também em campanha eleitoral. De certo ponto, política é compreensível, mas, né, nós temos que entender que, para nós, é necessário que nós tenhamos uma definição, uma solução desse problema, para que a gente possa também nos prepararmos para as outras etapas que virão dessa questão. Então, só para você que está nos ouvindo, está na Câmara, e agora, então, é só aguardar aí
a proposta final, né? E depois também a comissão vai se reunir, a gente também vai ter chance de argumentação e também ouvir, né? Depois para o plenário, que vai ser decidido aí, vai ter que ser acatado, porque é assim que funciona numa democracia. Não é isso? Só para fechar a questão do grupo IPREV. Só para fechar a questão do grupo IPREV, quando teve a prorrogação desse prazo, né, de fazer essas adequações aí quanto a alíquotas patronal e dos servidores, e aí teve a ação judicial da Prefeitura de Palmas, né, questionando a portaria, interferindo na autonomia dos municípios. Aí veio uma outra discussão também, né, Gil? É necessário fazer essa adequação nesse momento? Esse prazo que está na emenda constitucional 103, que vai até novembro de 2021, essas alíquotas também não podem ser revistas nessa reforma, nesse prazo, né? A ação judicial promovida pelo município de Palmas, né, que quando o município ingressa com essa ação, demonstra que não quer fazer essa majoração, né, na alíquota do servidor, que lógico que vai impactar, porque já estamos num momento difícil e vai ter um gasto a mais. Pois é, então juridicamente me tira aí uma questão, porque infelizmente não deu e não dá para confiar no procurador do Grupo IPREV que nos enrolou, essa é a palavra certa, nos enrolou com uma minuta que estava sendo discutida e no final das contas foi encaminhada outra minuta no projeto de lei à Câmara. Então não dá para confiar em quem não foi transparente conosco desde o início. Mas aí ele insistiu em dizer na fala dele na última sessão da Câmara que era motivação técnica e necessária e legal. Estranho. A Prefeitura de Palmas, o Executivo de Palmas, entrou na Justiça para que não fosse feito nada alterado, ou seja, então eles estão lutando pelo regime próprio deles, né? Aí, mais uma vez, então, a gente entende, mesmo sendo leigo do ponto de vista jurídico, mas não obtuso do ponto de vista de leitura, né, de que todo regime próprio pode fazer as suas leis, né? Lógico, fazendo algumas adequações necessárias que precisa, mas não simplesmente adotar como entre aspas, técnica, né, as decisões do governo federal. Lembrando, nós temos regime próprio da Previdência, que é o Grupo IPREV. Então nós temos e somos regidos pela lei do Grupo IPREV, lógico, em observância ao esboço, ao arcabouço federal, mas sem deixar de ter as suas próprias nuances que podem ser adotadas e aprovadas pelo sistema próprio da cidade, né? Pois é, Gil, essa é a questão, né? Como Palmas aí já foi pioneiro nessa questão sobre essa majoração da alíquota, e esse prazo através de uma portaria ministerial, né? Uhum. Esse questionamento judicial também poderia ser feito pelo município de Gurupi. Então pergunta. Porque temos assim o prazo na emenda constitucional de fazer a reforma até novembro de 2021. Penso que a gestão de Palmas entende que também essa avaliação da majoração de alíquotas também possa ser feita nesse mesmo prazo. Então, aí é uma questão judicial, na qual ainda não teve, eles conseguiram, né, uma liminar. E assim, então, quando se tem, quando se coloca servidor como prioridade nos problemas, você os defende. Isso quer dizer... Quando você não os defende, você simplesmente acata qualquer tipo de norma, seja ela legal ou não, para cumprir. Então você entende, e vou deixar claro aqui, esse programa nosso aqui é para o servidor do município, né? Não é para o gestor. Se tiver algum gestor ouvindo, não faz mais do que obrigação em saber e conhecer os reclamos dos seus servidores, né? Agora, isso aqui é para entender e para orientar o servidor que faz parte desse processo, dessa cadeia. Agora, então, dá para entender o seguinte, se não queria ouvir, queria jogar a goela abaixo do servidor, né? Então, eu só posso entender que só estava preocupado com a arrecadação, ou seja, ainda em fazer, e se você pensar bem, na primeira minuta tinha uma armadilha, ou seja, eu queria aumentar o nosso para 14 e diminuir o doente para 12. E se passasse aquilo? Quer dizer, olha,
a Câmara ia aprovar, ainda que seja e é inconstitucional, porque a própria emenda 103, que eles usam como parâmetro técnico, fala que não pode acontecer isso. A própria emenda 103 fala que não pode haver, se houver déficit, né, não pode ser menor, não pode ser maior, mas não pode ser menor do que aquela que está querendo ser cobrada dos servidores, que é 14%. Inclusive, esse é cobrado dos servidores federais. Ok, então a gente entende que havia uma preocupação só em alterar isso aí para aumentar a arrecadação do município e, pasmem, em ano eleitoral. Isso que me preocupou bastante, né? E pasmem mesmo, né? Porque deixou todo mundo assim... perplexo, né? Perplexo, surpreso, indignado também, né? Por estar fazendo um projeto desde novembro de 2019 e sequer os servidores tinham conhecimento. Só passaram a ter conhecimento após a entidade de classe fazer uma ampla divulgação da situação e desses projetos. Olha, agradecer aqui a Gracilene que está nos acompanhando, né, a Gestenilde Aires, né, também a Júnia, e a Júnia, a servidora do município, fala assim, e os professores do magistério que estão recebendo um complemento separado do seu salário estatutário. Ou seja, a gente só vê problemas o tempo todo, né? A gente não vê nenhuma boa vontade política, né, nem legal, muitas vezes dos gestores, que aquilo que muitas vezes são obrigados a fazer, não o fazem, né? Mas querem fazer política contra o servidor público. Esse problema aí do complemento, né? Vamos estar oficiando o secretário da Educação para poder ele explicar a respeito disso, porque o complemento ele já não é mais possível, tem uma lei no município que ele proíbe essa forma de complemento, porque assim, é uma prática muito antiga, os servidores, eu falo em geral, né? Teve uma época, Gil, que o salário mínimo era 500 e pouquinho, e o município pagava como o vencimento estatutário 250, e os outros, para complementar o mínimo, pagavam os outros 250. Só que todas as vantagens do servidor vai em cima do vencimento estatutário. Então, o servidor ficava lesado. Verdade. E isso a gente conseguiu reverter numa lei que a gente pediu para os vereadores colocar um dispositivo para poder ficar proibido esse tipo de complemento. No caso aqui, a servidora da educação, que é a professora, ela deve estar falando do piso, do complemento para você atingir o piso. E a mesma situação, falado antes. O pessoal de endemias e o pessoal dos agentes de saúde, agente comunitário de saúde e os agentes de combate à endemia e os professores que possuem piso federal, né? O que está acontecendo no município? Eles estão, como o salário base deles não é o piso, é abaixo, então o município paga um complemento para poder cumprir esse piso, né? E se você soma o complemento com o vencimento estatutário, ali ele cumpre o piso. Só que isso é uma maneira de você, né, driblar a lei, falar que está cumprindo o piso. Só que você lesa o servidor, quando todas as suas vantagens vão em cima do vencimento estatutário. Verdade. E aí a gente vai fazer, o sindicato vai oficiar e notificar tanto o secretário da Saúde como o secretário da Educação para regularizar o salário base desses servidores conforme o piso. E outra coisa, na área da educação, ainda falando, tem o plano de carreira lá, e no ano de 2015 foi a última progressão que eles tiveram. E hoje, como o piso dos professores vem anualmente, né? E o salário do município ele não é reajustado acima da inflação, fica dando só a inflação, o que ocorre? Hoje o professor normalista e o professor graduado estão recebendo quase a mesma coisa, né? Porque não se faz a atualização salarial das categorias. Então, o ano que vem, provavelmente, é até capaz do normalista estar ganhando mais do que o graduado. Entendi. Né? Uma inversão. Por questões, gente, isso é só por questões de valorização de servidor, de fazer, dar uma remuneração condizente com aquilo que ele trabalha e a sua formação. Tá certo. Um bom dia aqui para o Melk, né? Para o Melquides,
que está ligado conosco também, e está nos assistindo o secretário de Finanças do município, Mário César Lustosa, ele que também é irmão da vereadora Miriam, né? Da Mirinha. Bom dia para vocês aí e continue nos acompanhando. Esta vai ser a função deste programa, debater, né? Debater e buscar soluções para os problemas dos servidores. Também estaremos convidando nos próximos dias também gestores, né, secretários do município que queiram e que possam vir aqui debater conosco as questões e até mesmo responder aos nossos questionamentos que estão sendo feitos, tanto em nível municipal da administração direta, quanto também da UNIRG, que é a autarquia, onde nós temos aí os servidores e professores, que totalizam em torno de 700 servidores, né? Ou seja, no total são praticamente 5.000 servidores municipais de Gurupi, que estão aí sempre reclamando, sempre buscando melhorias e que muitas vezes não é nem melhoria, é apenas que se cumpra aquilo que está ajustado na lei e que aquilo que é muitas vezes constitucional, que não está sendo repassado ou pago para os servidores do município. Essa é a proposta. Inclusive o programa a PUG, o Jornal da PUG, ele acontece diariamente. A Rádio Web fica ligada 24 horas, mas esse programa vai ser sempre das 9 até 10h30 da manhã, todos os dias, com debates, informações e jornal de informação sindical, que interessa ao servidor, que interessa a quem está na linha de frente aí dos trabalhos públicos da cidade. Esta é a proposta da Rádio Web, Rádio da PUG, que foi criada justamente para isso, para que a gente possa ter um canal direto, né? E aí não é só do servidor docente, é do servidor do CISENG, que é representado pelo CISENG, pela ASUNIG, ou então também as entidades sindicais do município, que também fazem parte do contexto da economia da cidade. Não é isso, Lucilera? Isso mesmo, e eu fico muito contente, né, da gente estar unindo as entidades de classe, né, as entidades de classes que representam legitimamente os servidores públicos municipais de Gurupi. Porque nós temos sindicato municipal, que é o CISENG, temos o sindicato APUG, que representa os professores da UNIRG, e tem a APUG, que é uma associação, mas que representa diretamente... É a Seção Sindical do Andes, nacional. É a APUG, né? E a UNIRG é uma associação que representa os servidores administrativos. Enquanto o CISENG, ele é um sindicato que abrange todos os servidores públicos municipais. A abrangência dele territorial é no município de Gurupi. Então, os outros sindicatos, Sintet, CISEP, CEET e esses outros sindicatos, a abrangência deles é estadual. Então, eu peço aos servidores que eles se atenham quanto à sua representação, né? Porque é muito mais fácil você ir no que está no município, que tem sede no município, tem local próprio para resolver os seus problemas. Porque é só na base da união que nós vamos conseguir avançar. E só reforçando, embora cada um é livre para se filiar onde queira. Se quiser ser filiado em dois, no Sintet, por exemplo, ou no CISENG, é um direito, né, de cada servidor. Agora, é importante que a gente tenha essa visão, independente de onde você está, de que a luta é necessária, porque estamos vivendo períodos aí terríveis, do ponto de vista político, do ponto de vista de gestão, e que está afetando diretamente a classe trabalhadora. Não é só o servidor público, é a classe trabalhadora brasileira, né? Precarização, redução de jornada, congelamento de salários, tudo isso ninguém está percebendo, mas está acontecendo. Ou seja, então nós precisamos ficar atentos e buscar junto às outras entidades de classe, né, fortalecer, porque no final das contas, se nós não nos preocuparmos, porque o capital vem com seu poder econômico, seu poder político, seu poder financeiro, e vai só achatando e só diminuindo as nossas ações e tentando tirar, inclusive, a nossa condição de exercer essa atividade sindical, que é realmente defesa. Infelizmente, nós também sabemos que existem muitos sindicatos pelegos. O que é pelego? Aquele que só faz o jogo do capital ou do patrão, né? Ou seja, ele aceita se vender por algumas coisas. Nós, aqui, a PUG já tem 32 anos, ela sempre esteve lutando, né, ao lado do docente da UNIRG e também ajudando as outras categorias dentro do que é possível, mas sem se deixar
se vender ou sem deixar de lutar. Nós conversamos, debatemos, né, politicamente é correto isso, né, conhecendo os problemas e muitas vezes se colocando à disposição para melhorar, para poder fazer parte de comissões de trabalho, de estudos, para tentar reverter uma situação, mas sem esquecer a nossa atividade principal, que é lutar pela defesa dos servidores públicos, no caso da UNIG, e dos docentes, dos professores e professoras. Sim. E só avisando, dando um aviso aí para os servidores aí sobre a gratificação Covid, né, que está lá na Câmara, e aí, né, no projeto de lei, que eu também já conversei com o secretário da Saúde, sobre algumas categorias que ficaram de fora dessa vantagem, né, que é uma gratificação que vai como incentivo, né, a esse pessoal que está realmente na linha de frente dessa pandemia. Ou a categoria os agentes comunitários, agente de combate a endemias, né, não estava incluído, mas o secretário disse que vai incluir. Farmacêutico também não estava incluído. O pessoal de odonto, né, os odontologistas não estava incluído. Auxiliar de consultório odontológico também não. Oficial administrativo. Tem mais 5 categorias que o sindicato indicou para o secretário da Saúde, né? Um equívoco não ter colocado, porque também todos estão na linha de frente e todos também merecem ter o mesmo tratamento. Estamos esperando aí que o secretário faça a alteração do projeto para incluir essas categorias. Foi assinalado que todas essas categorias vão fazer parte também do projeto da gratificação. E estranho que o professor da UNIG, aquele especialmente da área da saúde, que está nos postos de saúde, nas UPAs, no hospital, não está sendo contemplado. Entendeu? Aí, só para lembrar, todos têm direito à insalubridade. Não é paga a insalubridade aos professores, eles contestaram, né, a ação, que foi feita uma perícia indicada pelo juiz, nós pagamos essa perícia, a PUC pagou R$8.000, levantou que tem realmente um índice de 20% a ser pago de insalubridade, né, nos locais de trabalho desse pessoal da saúde, né, mas ainda assim contestou, não paga, também não quer pagar a gratificação e não quer nem mandar para lá, né, a inclusão desses profissionais da educação, mas que são profissionais da saúde, né, que fazem estágios práticos e estágios e aulas práticas nesses locais, que é ligado diretamente ao atendimento da Covid, não querem atender aos professores. E é aquela história, né? Temos que ir na justiça para poder fazer valer o nosso direito. E só falando mais um pouquinho dos problemas de todos os servidores públicos municipais, pessoal que tem o plano do IPASGU, né? Tivemos uma reclamação recente, semana passada, sobre os atendimentos nos hospitais. O IPASGU está ofertando, né, o serviço para fazer o exame para diagnosticar a Covid. Tá? Pode ser feito pelo plano, pelo IPASGU. Só que os servidores, quando vai fazer a consulta nos hospitais credenciados, os hospitais não querem atender porque a pessoa está com suspeita da Covid. E como a pessoa vai pedir o encaminhamento do médico se não... Porque assim... não necessariamente é o servidor que está com a Covid, pode ser o seu dependente, seu esposo, seu filho, né? Então, ela tem que pegar o encaminhamento médico para poder fazer o exame, porque senão você não vai fazer o exame sem um encaminhamento médico. Verdade. Então, tem esses problemas que também o sindicato já oficiou a presidente, né? A presidente do IPASGU, a senhora Cristina Donato, para que resolva essa situação, notifica esses hospitais, porque não é possível, e os médicos também, né? Não é possível você ter um serviço do plano e esse serviço não ser executado em razão de um impedimento nos hospitais credenciados, né? Verdade. E no Grupo IPREV, a gente também está tendo bastante reclamação nas aposentadorias. Teve uma servidora que mandou um protocolo que está com mais de 60 dias sem sair o ato da aposentadoria dela. Quem fez o pedido do VIP, que a gente fala que é um processo de incorporação de parcelas para poder você se aposentar, tem pessoas que estão 1 ano
com esse processo. Gente, é assim, é fora do razoável, é fora do proporcional, é fora de tudo. A administração não respondeu um requerimento seu. Pessoas aposentam e não tiram as suas licença-prêmia, faz o pedido da licença-prêmia em um ano, no outro ano a pessoa aposenta e não saiu a decisão ainda. Então, assim, a administração, no que diz respeito aos servidores, ela está pecando, porque ela tem que ser mais ágil, ela tem que ser mais eficiente com os servidores, com as questões dos servidores, com os interesses dos servidores. Quanto à população, à cidade de Gurupi, a gente sabe que está aí, está aos olhos, todo mundo pode ver e constatar que a cidade deu um salto, né? A cidade melhorou, mas quem realmente faz a prestação de serviço para a população são os servidores, né? Você, o pai, mãe, filho, tio, quando vocês vão na prefeitura, vocês são atendidos por servidores. Seus filhos estão na escola, eles são ensinados por servidores, né? Você vai fazer uma consulta na UBS, vocês são atendidos por servidores, né? Então, a população tem que entender, e os gestores também, que os servidores é a máquina que impulsiona a administração. Não são os políticos. Os políticos, eles fazem a questão estrutural, mas quem move a administração são os servidores de carreira que fazem o atendimento direto à população gurupiense. E só lembrando que o político, ele é passageiro. Por mais que ele fique lá, ele vai ficar no máximo 8 anos. Né? Ainda que o grupo dele fique muito tempo, mas ele vai ficar somente 8 anos. O servidor fica uma vida inteira à disposição, né? Como diz a função, servidor público, para servir ao povo, para servir realmente à comunidade. E ainda assim, a gente percebe que tem muitas pessoas que ficam ou que são negligentes ou que não entendem a função do servidor público, né? Assim, fala que o servidor público é preguiçoso, não sei o quê, mas não está quando está na pele de um servidor, começa a entender realmente como é que é ser servidor público no nosso país. Né? Tem muitas críticas contra os servidores públicos, né? Mas quem critica está de frente de um servidor público precisando do seu atendimento. Verdade. Né? Eu vejo algumas pessoas e colegas também, assim, amigos, né? Criticando o servidor público. E eu falo o seguinte, se você faz essa crítica, não deveria ir atrás do serviço deles. Verdade. Não poderia dispensa o serviço, né? Dispensa o serviço, já que Verdade. Você acha que o servidor público é uma pessoa assim que não merece, né? Você como o prestador de serviço. Você então não vai buscar saúde pública, você então não vai buscar o ensino público, você então não vai buscar, né, repartições públicas. Verdade. Porque quem está ali é um servidor público que passou através de um concurso público, não foi colocado por ninguém, não foi indicado por ninguém. Ele passou por méritos próprios, por causa da sua capacitação e dos seus estudos. E devolve tudo isso, toda a sua bagagem de conhecimento, de estudo, para a população. E detalhe, né, Lucileia? Lembrando que é um servidor, uma servidora, como qualquer cidadão, cidadã, que tem problemas, que tem filhos, que tem marido, ou que tem esposo, ou que tem pai e mãe, gente doente, né? Problema, prestação para pagar no final do mês, ou seja, tem problemas financeiros, tem problemas de toda ordem, como qualquer cidadão tem. E muitas vezes o cidadão chega na frente do servidor se achando a bala, né? Especialmente aqueles que têm um pouquinho mais aqueles que são mal criados e mal educados, né? Que acham que tem um poder aquisitivo melhor, uma posição de destaque na sociedade local, mas se esquecem que todos precisam de servidor público. Pode ser o Papa, pode ser o presidente da República, mas todos precisam de servidor público para tirar um documento, para tirar alguma coisa, para ser atendido no hospital, para qualquer situação. Então é necessário dar valor a essas pessoas que realmente estão no dia a dia e fazendo o crescimento, né, da cidade, do estado e do país. Lucileia, agora são 10 horas e 12 minutos. Nós já estamos quase no final do programa, mas eu queria que você tenha mais alguma coisa aí para você falar, se alguém mais mandou alguma informação que precisa, né? Que precisa para como é que fala?
que precisa ser respondido aí pelos nossos ouvintes aí que estão ligados conosco aí no Facebook da APUG Cindy. Como você já agradeceu aí o pessoal aqui no Face nos acompanhando, né? A Gessenilde, Gracilene, a Júnia, né? Pelas colocações e pontuações. A Tatiana Teodora, parabéns às entidades APUG Cindy e Sindicato Municipal pelos esclarecimentos e atuação. Nosso reconhecimento da diretoria do Sindiagro, do Sindagro, na verdade. Obrigado, Tatiana. Continue ligado conosco, que todos os dias nós temos informações e temos trabalho nesse sentido para informar o servidor grupiense. E de resto também, lógico, os servidores do Estado que moram aqui na cidade. Tatiana, uma amiga minha do coração, gosto muito dela. O que eu levo assim, de mais especial quando a gente está à frente de uma entidade de classe são a oportunidade de conhecer pessoas, né? E à frente do sindicato eu conheci vários servidores e que eu vou levar assim para a minha vida toda, porque são pessoas realmente que me motiva para continuar essa luta no sindicato, que eu tenho um único objetivo, né? Que é poder fazer a valorização desses servidores no município de Gurupi. Seus direitos assegurados, suas garantias asseguradas, né? Seus problemas, para que eles tenham conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres também, mas acima de tudo que nós possamos ter uma grande união. A união dos servidores públicos municipais de Gurupi, né? Seja da educação, seja da infra, seja da saúde, porque o que nós temos que entender, e eu tento passar isso para o meu sindicalizado, que juntos, todo mundo juntos, somos mais fortes. Quando a gente começa a se separar por categoria, a gente começa a ser enfraquecido. Nós temos que aprender a unir e não simplesmente ficar falando, não, a educação está melhor do que a saúde, não, a saúde está melhor do que a infra, não, os servidores... Gente, esse tipo de pensamento é somente para dissipar a união. Nós temos que entender que todo mundo está na mesma situação. Claro que cada cargo tem a sua especificidade, cada cargo tem os seus direitos, e cada direito de cada servidor é diferente. Verdade. É diferente. Então, não tem como você ficar achando que uma categoria está melhor que a outra. Nós estamos todos num barco só, né? E o salário dos servidores públicos municipais de Gurupi não é bom. Não é bom para ninguém. Temos que arrumar muita coisa. Temos que arrumar principalmente a questão dos nossos direitos, das nossas garantias, para que a gente possa também prestar um bom serviço, ou um melhor serviço ainda, porque não adianta você ter no município pessoas descontentes com a sua questão salarial, porque a consequência é que se ela está mal com a sua questão financeira, ela fica mal em casa, ela vai ter mais problemas, com certeza, e ela não vai estar prestando um serviço de qualidade. É uma consequência que tem em algumas pessoas. Isso aí não é generalizando, né? Que cada um sabe o seu papel junto ao poder público e sabe que tem que desempenhar da melhor maneira possível, mas todo mundo tem seus problemas. Então, eu já citei os problemas da infraestrutura, né? Com a questão da insalubridade, 2018, lá para novembro de 2018. O pessoal, uma grande categoria, uma grande parte desta categoria teve a insalubridade cortada. O pessoal da saúde também teve comunicados, né, do secretário de saúde na época, quem estava na frente, também comunicou que iria retirar as insalubridades dos servidores, né, porque entendia que eles não teriam direito, mas não fizeram sequer um levantamento para saber se tem ou não direito, né, que é o laudo. Laudo pericial, né, o laudo do técnico do trabalho, para poder constatar se tem direito ou não. O sindicato, na época, fez a defesa dos servidores, alegando que precisaria ter alteração no seu trabalho para que tivesse a exclusão desse direito, ou que não estivesse em ambiente insalubre. Mas isso deveria ser constatado. Então, os servidores públicos de Gurupi têm que entender que nessa época que nós estamos vivenciando, uma época eleitoral, e que vai vir, né, candidatos falando aí que vai retornar as insalubridades, né,
candidatos falando que vai vir, vai retornar os seus direitos. Tome cuidado, tome muito cuidado, porque o candidato que estiver falando isso, ou o pré-candidato, né, fala que é pré-candidato porque ainda não passou nas convenções, né? Mas estão fazendo campanhas aí, abertamente, reunindo com servidores e falando que vai voltar à insalubridade. Então, servidor, tome cuidado, porque se tirou uma vez, vai tirar de novo. Desconfie dessas promessas, porque não é nem época de candidato estar prometendo essas coisas, de fazer reunião com servidores, 30 servidores num ambiente só, é contra o decreto municipal. E isso eu estou falando de acordo com as denúncias que estão chegando no sindicato. Vamos ficar espertos, não vamos ser manipulados, cada um tem o direito do seu voto, mas voto consciente, não é voto por favor, não é voto por causa de uma gasolina, não é voto porque vai estar empregado por um candidato aí para poder receber um salário. Isso não é voto, isso é compra de voto. E só lembrando, Lucilé, essa também vai ser uma ação conjunta, né, do CISENG e da PUC para orientar os eleitores, né? Nós faremos a contracultura desse pensamento aí de venda de voto e também ou compra de voto, né, por parte dos candidatos a prefeito e a vereadores em Gurupi. Nós estaremos trabalhando sim nessa questão e vamos orientar com carro de som, com programas, com cards, enfim, com mensagens nas redes sociais para orientar o nosso servidor público para que realmente vote consciente, não vote pensando na amizade, né? Porque a gente sabe que muitos amigos aí são só amigos da onça, só querem o seu voto, depois está te subtraindo o seu direito. Então eu quero sim, agradecer, Lucilé, pela sua presença aqui nessa quase 1h30 de programa, que você faça as suas considerações finais, mas assim, sabendo que daqui uns dias você volta novamente para que a gente possa ter sempre esta... Não temos convidado para amanhã, né? Mas temos o programa amanhã aqui normal da redação, com informações, notícias que também, se o CISENG mandar, a gente vai também colocar no ar aqui amanhã o boletim diário, o boletim sobre o trabalho dos sindicatos aqui e também da PUG em relação a Gurupi, em relação à prefeitura e também em relação à UNIRG. Então, fique à vontade, Lucilé. Obrigada, Gil, obrigada pelo convite de estar hoje aqui expondo algumas situações que foram direcionadas pelos servidores, das dificuldades dos servidores, dos problemas dos servidores, né? Postei no WhatsApp, nos grupos, nós temos 3 grupos do sindicato, coloquei lá para o pessoal mandar as pautas que gostaria que eu fizesse a comunicação aqui na entrevista, né, a divulgação dos problemas. Agradecer também a todos os servidores públicos municipais, tanto aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, como aqueles também que estão no seu local de trabalho, que é um horário de trabalho, né, e que depois podem estar visualizando a nossa entrevista no Face. Eu já até compartilhei aqui a entrevista aqui para que as outras pessoas, os outros servidores possam estar dando uma olhada lá, ouvindo e tendo mais conhecimento das nossas situação enquanto servidor público municipal. E pode ter certeza que convite feito vai ser convite aceito, viu? Okay. E estou ansiosa para saber das nossas próximas atuações em conjunto, porque é sempre bom estar ao lado de quem luta a favor dos servidores. Muito obrigado você, Lucilé. E eu encerro aqui com um poema de Bertold Brecht, né? Que fala assim: privatizaram sua vida, o seu trabalho, sua hora de amar e seu direito de pensar. É da empresa privada o seu passo em frente, seu pão e seu salário. E agora, não contente, querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, que só a humanidade pertence. Bertold Brecht, com isso a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a Lucileia, a você que nos acompanhou o tempo todo aqui, né, pelo Facebook e também pelo aplicativo, agradecendo. Na próxima semana nós estaremos de volta aqui com a Lucileia,
toda quinta-feira, Lucilé, tá? Então fica marcado toda quinta-feira um debate aqui com a gente às 9 horas. Fica, né, desse bate-papo com a gente e também acompanhe direto aqui, né, Miquelinho? Todos os dias, né, das 9 às 10, 10 e meia, o programa A PUC Notícias, mas também a programação normal, com muita música, informação, com boletins, com Hora Cidadã, enfim, com programas voltados para o movimento sindical e também muita música, mas música boa de qualidade aqui, para que a gente possa também aproveitar os momentos de lazer e descansar um pouco também de tanta confusão, de tanta situação ruim aí, de tanta notícia ruim que chega todos os dias para nós. Obrigado. Com você, Miquelinho. Muito bem, bom dia para você, ótima manhã. Tá aparecendo aí o aplicativo na tela, né, para o pessoal poder baixar o nosso aplicativo no Google Play. Baixe seu aplicativo, a PUC Sind. Obrigado, Lucileia, por participar do nosso programa Jornal da PUC Sind, e a você que esteve presente na nossa live no Facebook até o momento. O nosso muito obrigado a você também. Acompanhe a programação em www.pucsind.com.br. O Jornal da PUC Sind volta amanhã às 9 horas da manhã com muito mais para você. Obrigado, professor Gilberto Correia, e abraçar também a todos os professores, a todos os sindicalizados e a todos os universitários e aos servidores públicos de Gurupi. Hoje também que é Dia do Servidor da Educação, né? Dia 6 de agosto, Dia do Servidor da Educação. Um abraço a todos os servidores da educação acompanhando a nossa programação neste momento. Tudo de bom para você. Continua a programação da APUG Sind Web Rádio com muito mais para você. Fique ligado na APUG Sind.